de Mateus capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 13. Mateus 5, apenas o versículo 13. O tema dessa mensagem, o título: Vós sois o sal da terra. Palavra de Jesus dita nesse versículo. Vós sois o sal da terra. Mateus 5,13. Diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém. Amém, porque a palavra de Deus, embora a última expressão foi dita por Jesus, nós devemos pedir misericórdia, né? Irmãos, Sproul, que é um dos escritores, teólogos, inclusive lidos por alguns aqui que leem, né, os textos teológicos, ele diz que a partir desse texto, do versículo 13 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus deixa de pronunciar bênçãos e falar dos abençoados, como ele veio desde o versículo 1, bem-aventurados sois, são, e vai até o versículo 12. E aqui, a partir do versículo 13, Sproul lembra que Jesus passa das bênçãos que são proferidas ali, e é bom que nós nos miremos naquelas palavras de Jesus, naqueles versículos, porque tem uma relação muito grande, direta, aliás, com a igreja, com o discipulado, porque Jesus não estava dizendo aquelas palavras apenas ao grupo apostólico. Ele estava diante de uma multidão, no sermão chamado Sermão do Monte, que ele inicia proferindo ensinamentos para aquela multidão, e dentro daquela multidão, não podemos afirmar que toda a multidão era composta de seguidores de Jesus, de discípulos de Jesus, mas dentro da multidão certamente havia, além dos 12, gente que seguia o Cristo. Então ele passa das bênçãos para comunicar as responsabilidades. As responsabilidades. E ele usa duas metáforas, dentre as quais uma eu apenas me deterei hoje pela manhã, esperando que em outro momento possamos trazer. E eu sei que você, quanto mais tempo tiver de igreja como eu, já ouviu, quem sabe, dezenas de mensagens nesse texto. Mas para nós, e cada vez que nos debruçamos no texto, pelo menos para nós pregadores, é como se fosse a primeira vez. Porque, em qual sentido? Não exagerando, mas de que nós devemos entender que dali não tiramos ainda tudo, não dissecamos o texto. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, de fato, de lições preciosas, e principalmente quando traz uma palavra que tem a ver com as nossas vidas, com a vida da igreja, com a vida do crente, né, do discípulo de Jesus. Então aqui no versículo 13 ele está tratando de responsabilidades, tá certo? E ele faz uma transição, Jesus faz uma transição daquilo que somos para aquilo que fazemos, tá certo? Lá nas bem-aventuranças, é aquilo que nós somos, seguidores de Cristo, devemos ser. Mas aqui no versículo 13, nos seguintes, quando fala da luz do mundo, o que nós devemos fazer. E a igreja, então, irmãos, ela é chamada do mundo no sentido não do mundo físico, o mundo no sentido literal, cósmico, geográfico, mas o mundo sistema. Ela está no mundo, nós estamos aqui no mundo, não estamos no céu, e queremos ir para lá e iremos pela graça,
mas estamos no mundo e também entendemos que não devemos ser do mundo. Não devemos, não somos do mundo. Fomos resgatados, retirados pela graça e misericórdia de Deus, mas estamos no mundo, mas não somos do mundo. E percebemos que a amizade da igreja, essas palavras a título de introdução, a amizade da igreja com o mundo é uma tragédia, é um desastre. E Tiago, de forma muito direta, não é? Como é própria do Tiago, escrevendo a sua carta, ele disse lá no capítulo 4, versículo 4, que nós não devemos ter inimizade alguma, amizade alguma em relação ao mundo. E percebemos lá em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo também, trazendo o tão conhecido texto que nós não devemos nos conformar com este mundo. Esse mundo sistema que jaz no maligno. Então percebemos, irmãos, que quando a igreja tenta imitar o mundo para atraí-lo, ela perde sua capacidade transformadora. Ela traz implicação para a sua voz profética. E hoje, irmãos, convenhamos, quantos segmentos religiosos. Tem igreja hoje que não quer nem ser chamada de igreja, é comunidade. E olha que eu não estou criticando quem colocou o nome comunidade. Pode colocar. Conquanto que o colocar do nome não seja uma forma de fugir para algo que alguns advogam. Não é algo retrógrado, igreja. E vai se tentando trazer uma nova roupagem, como se o evangelho ele não servisse mais e estivesse ultrapassado. Então percebemos que quando a igreja, no afã da modernidade ou de querer atrair pessoas para Cristo, não é? Ela usa de expedientes que não são expedientes bíblicos, neotestamentários, a igreja incorre em gravíssimo erro. Nós sabemos que estamos numa outra era e que a história ela é dinâmica e nós fazemos parte da história. E de certa forma, escrevemos as nossas histórias com as nossas decisões, com a nossa caminhada eclesial. Mas, irmãos, é muito perigoso quando a igreja tenta atrair o mundo com as ferramentas do mundo. E a pergunta que se coloca diante de vós sois o sal da terra é como devemos ser esse sal. Como devemos ser esse sal da terra? E nós vamos perceber então no primeiro aspecto que nós devemos ser esse sal da terra participando na sociedade. Nós cristãos participando na sociedade porque não somos ermitões, eremitas. Se pensou até na Idade Média, se teve isso. Inclusive há críticas tecidas, mas de certa forma também há um ponto positivo, que alguns hoje trabalham já em textos, em artigos, né, em obras. A importância, porque a Idade Média, como era intitulada de Idade das Trevas, ela teve as suas implicações não apenas no aspecto religioso, mas também no aspecto moral, não é? E dentro do ambiente eclesiástico da igreja naquela época. Então, mas nós não somos e não vamos fugir de participarmos da comunidade com o argumento de que o mundo jaz no maligno e as pessoas estão envolvidas no pecado, e porque nós somos santificados em Cristo, vamos então ter uma vivência à parte. Não. Nós devemos participar como sal. Inclusive, uma das importâncias do sal teve na época, porque hoje, com o nosso olhar mais contemporâneo, não temos talvez a dimensão do que Jesus falou ali, mas para os ouvintes dele, naquele momento ele foi bem entendido. E nós precisamos entender o que Jesus quis dizer ali. A importância do sal em preservar. Não se tinha geladeira, não se tinha os freezers que nós temos hoje. Então,
a comida era preservada, e principalmente o peixe tão comum naquela região da Palestina, que saía de Cafarnaum para chegar em Jerusalém, cerca de 150 quilômetros de distância, então iria apodrecer se não fosse o sal. E outros comentários que em outro tempo trouxemos aqui, em relação à importância do sal. Hoje, eu comprei ontem, por isso que posso dizer, você compra o sal com valor muito pequeno, não é? 1 quilo de sal. Mas naquela época era muito valorizado, inclusive os romanos, há quem diga que em algum tempo recebiam seus salários, por isso que a palavra salário, que vem de sal, em alguma quantidade de sal devido à importância dele. O sal precisa, meus irmãos, e nós como sal da terra, precisamos nos misturar à massa. Precisamos. E nos misturar de tal forma que nós não venhamos a aparecer. Imagina o alimento, imagina uma massa, uma comida, onde o sal está ali visivelmente. Para os hipertensos, alguns estão dizendo aí misericórdia, pastor, né? Que é o meu caso também. Misericórdia, longe disso. Podemos e devemos comer, às vezes, a comida insossa, não é? Em alguns casos, porque as implicações na área de saúde. E também, irmãos, independentemente disso, seria uma loucura. Do ponto de vista da saúde, da culinária, não é? Dessas áreas que têm se detido à alimentação, o sal ser visível diante da massa, diante do alimento. Ele se mistura. Ele está presente, mas ele pertence, mas não é visto, e assim nos traz uma lição muito importante de que a igreja ela precisa se misturar, mas ela não deve aparecer. A presença dela deve ser nítida, clara. Quando nós tomamos e comemos algum alimento que percebemos, como eu comi ontem um bolo delicioso, não é? E que percebi que tinha ameixa no recheio. E aproveito aqui, não é, porque tivemos ontem o aniversário de Abeaci. Parabéns, Abeaci, ela deve estar aqui presente. Não vou dizer a idade não, porque ninguém vai acreditar, como eu também. Embora tenha o seu cadastro lá, não acreditei na hora. Mas o bolo tinha ameixa e nós identificamos rapidamente, não foi, Ana Régia? Entendemos que percebemos quando existe o tempero. Assim deve ser a igreja e sem aparecer. Isso nos leva, irmãos, a refletir sobre nossa participação na sociedade. A nossa participação em todas as áreas onde é viável e é possível. Inclusive, até me permitam, que parece que está diminuindo o ímpeto, não foi de todo, infelizmente, a polarização político-partidária que em nosso país ainda reina, mas inclusive na política. Não no afã de que se tente sacramentar ou espiritualizar o campo da ciência política, inclusive da partidária, mas nós precisamos. E não no afã também, e aqui jamais vamos fazer isso, de que vamos capitanear alguma candidatura, em hipótese alguma. Mas nós devemos participar. Nós devemos estar inseridos, e assim como acontece semanalmente no ambiente de trabalho, onde você não precisa necessariamente levar a sua Bíblia, colocar uma faixa que é de Cristo, que é cristão, mas ali a sua presença faz diferença. E deve fazer. Deve fazer. Mas nós vamos perceber então, irmãos, também, que nós devemos ser sal da terra aproveitando as oportunidades. É um segundo fator. Aproveitando as oportunidades. No Evangelho de João, no capítulo 2, nós temos o relato de Jesus presente, aonde? Quem é que lembra? Num casamento. Umas bodas de casamento. E ele estava presente ali com seus discípulos, inclusive sua mãe, uma festa de casamento. E ali o mestre realizou o primeiro milagre, num casamento.
o valor da família. E ele aceitou aquele convite. Ele foi até aquela casa. Os comentaristas tecem, não é, alguns argumentos, o fato de Jesus estar ali. Em primeiro lugar, era pequeno, ele conhecia o casal, e estava ali, foi convidado e não rejeitou, não declinou do convite. Imagina se Jesus recusasse todo tipo de convite. Todo tipo de convite. Inclusive, mesmo que nessa festa tenha alguns elementos que nós particularmente discordamos. E não é do nosso feitio e nem da vida cristã. Mas podemos ir sem participar do todo. Os jovens perguntam mais, mas eu quero crer que não só acontece com os jovens. Pastor, eu posso ir para uma festa, não é? Um convite de um amigo, uma festa de aniversário, celebração de alguma coisa, mas eu sei que lá vai rolar algumas coisas, bebida, por exemplo, que não faz parte do nosso uso, certo? Posso ir, dependendo da afinidade com a pessoa, você pode ir. O que você não deve é participar de tudo lá para agradar ao seu amigo. Até porque existem questões incoerentes com aquilo que está ocorrendo lá. E é bom que se pense quando se deve ir mesmo. Porque dependendo do que ocorrer lá, você deve também declinar. Mas nós entendemos que devemos aproveitar as oportunidades. E quem é o nosso exemplo disso? Jesus. Ele aproveitou, ele entrou na casa de gente que as pessoas olhavam de baixo para cima ou de cima para baixo, como às vezes as pessoas elas fazem leitura pela casca, pelo rótulo, pelo exterior, e olham a gente e fazem a leitura do que a gente é por fora. E de fato, às vezes até com algumas práticas, como ele entrou na casa de gente que ele foi criticado. E o mestre de vocês come com gente que é ralés, gente que é prostituta, gente que possivelmente o Zaqueu ali, ele enganava, não é? Porque ele, não foi em vão que ele disse, Senhor, a quem eu retirei, eu vou restituir muito mais. Mas percebemos, irmãos, então, que nós precisamos aproveitar as oportunidades. Ele perderia, Jesus, muitas oportunidades de fazer a obra de Deus, se ele rejeitasse alguns convites. Assim acontece conosco. Assim acontece conosco. Existem, aproveitando e descendo um pouco mais, para deixar um recado mais completo, né? Existem locais, irmãos, e nós vamos ver nesse terceiro e último aspecto, que nós precisamos ponderar muito bem. Mas vamos ao terceiro, então. Nós devemos ser sal da terra, aproveitando as oportunidades, mas também preservando a conduta cristã. Preservando a conduta cristã. O sal precisa se misturar, meus queridos, mas não com tudo e não de qualquer maneira. Às vezes a massa está podre, a comida não presta. E o que é que vai adiantar o sal ali naquele alimento? O que vai adiantar o sal em algo que já está em estado de putrefação? Então há a necessidade de nós aproveitarmos as oportunidades, nos misturarmos com a sociedade, mas não com tudo e não de qualquer maneira. Existem certos ambientes que não são apropriados para nós. Existem certos ambientes que não são apropriados. E alguns irmãos aqui, aproveito para narrar isso, porque me chegou ao conhecimento, que trabalham na segurança pública, não é? São policiais, e às vezes vão de forma apaisana, como diz. Já viram, membro de igreja ainda, para alguns shows que eu sei que você pode dizer, pastor, mas eu tenho a liberdade de ir. E eu não vou apenas para shows evangélicos. Sim, mas a ida para esse show que você estava lá e o que estava fazendo,
traz implicação para a sua vida cristã? E é um ambiente apropriado naquilo que acontece lá para que você esteja, inclusive a conduta no local? Então, alguns que trabalham disseram: pastor, comunica a igreja que eu estou, comunica que eu estou trabalhando lá. Eu não estou na festa, eu estou na festa porque estou trabalhando a paisana. Certo? Então, há ambientes que nós precisamos evitar, e tendo essa ponderação, irmãos, e nós não vamos aqui dizer quais são os ambientes. Trazemos a questão de shows porque às vezes ocorrem algo mesmo que depõe contra o fato de estarmos ali e apreciarmos e como se gostássemos e até participasse alguém. Determinados eventos podem ser prejudiciais, inclusive, não se escandalize, os que são tidos alguns como evangélicos, porque existem algumas coisas que devem ocorrer lá, que elas são espúrias. Existem situações que ocorrem em alguns segmentos evangélicos, tidos por evangélicos, que não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver. E aqui eu não vou nem tecer comentários mais, para respeitar poupar os irmãos, porque isso também ocorre. Vez por outra nos mandam vídeos de práticas que não tem nada a ver, e a igreja, nesse afã, ou a igreja ou o segmento que se acha igreja, no afã de tentar imitar o mundo e de atrair pessoas. Determinados eventos, determinados locais podem ser prejudiciais. E nós vamos percebendo, irmãos, que Jesus nos chamou de sal da terra, mas não mandou misturar sal e terra. Nós somos o sal da terra. Inclusive, como Jesus ele colocou situações para nós tão desafiadoras, como ser o sal da terra. Ele mesmo nos chamou assim, como discípulos dele. Mas ele não mandou misturar sal e terra. Esse seria um caso daquele sal que cai ao chão, como o próprio texto diz, e será pisado pelos homens, pelas pessoas. Porque o sal, quando perdia as suas qualidades, naquela época, ele perdia as suas propriedades e a sua utilidade. Era muitas vezes, e é diferente do sal que nós usamos hoje, cloreto de sódio, né, diferente, refinado, ele era usado como um cascalho para pavimentar estradas. E ninguém ousava colocar num campo onde se plantava. Por quê? Porque matava tudo quanto estava ali. Porque a ideia desse sal não prestar, não servir, segundo alguns estudiosos bíblicos, é de que ele foi contaminado. Ele perdeu as suas qualidades. Ele se corrompeu. Essa é a ideia. E será pisado pelos homens. Quantos foram sal da terra e hoje estão sendo pisados pelos homens, ou aparentavam pelo menos ser o sal da terra e hoje estão sendo pisados? Mas pisa porque os homens, eles não têm a misericórdia que o nosso Deus tem. Quando pisa, pisa muito forte, pisa para doer. Porque o nosso Deus, ele disse: farei a ferida, mas a curarei, sararei. Então Deus, quando traz as suas implicações de correção, na disciplina de Deus, nós sentimos, dói, mas Ele mesmo promove a cura, através da nossa renúncia, através do nosso arrependimento, da nossa postura. Mas, por isso que Davi disse: caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Quando o profeta chega diante dele, para dar as condições de um erro de Davi, que toda a nação foi penalizada: caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Então seja eu poupado
preservado da pisadura dos homens. É o sal, irmãos, que perdeu as suas reais qualidades e o sabor que deveria caracterizar. Perdeu as qualidades, deixou perder. Aqui nós estamos falando, os irmãos estão entendendo muito mais do que sal. Nós estamos falando das nossas vidas. Estamos falando da vida da igreja. É o caso daquele cristão que se corrompe, tornando-se motivo de escândalo para o Evangelho de Cristo. Escândalo para o Evangelho de Cristo. E Jesus disse: ai daquele por quem vem o escândalo. E nós percebemos isso acontecendo nos dias de hoje, e aconteceu antes. Mas hoje numa proporção maior, numa dimensão maior. Então, irmãos, sob o ponto de vista físico-químico da época, não era possível uma restauração do sal. Por isso que era jogado fora, para ser pisado pelos homens. O sal daquela época não se tinha como, os recursos da época, de fazer com que ele fosse restaurado. Os cálices sim, porque os cálices eram feitos de couro, de animais, de ovelhas principalmente, não era de vidro, e muito menos de plástico. E eles passavam os cálices por um processo de restauração. Quando o cálice estava muito rígido e quebradiço, se colocava azeite de oliveira, se deixava ali um tempo e aquela rigidez, ela era restaurada, o cálice era restaurado por causa da presença do óleo. No sentido espiritual, irmãos, o cristão, o crente que perde o seu sabor, pode voltar o seu olhar para a cruz e sair restaurado. O sal daquela época não tinha restauração. Mas quando Cristo vem, e quando olhamos para a cruz de Cristo, mesmo que as nossas vidas hoje estejam enferrujadas, e algumas qualidades necessárias que nós devemos evidenciar na sociedade estejam em xeque, nós podemos ser restaurados por Jesus. Ele não carimba por si próprio, ou não há mais solução, não há mais jeito. Ele restaura. Nós aqui, às vezes, nas nossas limitações, não é? Dizemos, não tem mais jeito não. Não ore mais não. Não faça mais nada não, porque não tem mais jeito. Para Jesus, não. Ele tem o poder de restaurar. Quem sabe é o caso de alguém aqui nessa manhã. Jesus espera uma vida de testemunho autêntico. E não apenas declarações de fé. Acertadas, não é? Dizendo, eu creio, eu confesso. Eu sei que é assim. Eu creio dessa forma. Eu tenho fé nisso. Irmãos, isso é importante? É. Mas Jesus espera de nós, como igreja, mais do que afirmações. Ele espera um testemunho. Dizendo que aquilo que eu estou afirmando, eu estou vivendo. Eu estou procurando viver. Eu não estou falando de boca para fora. Orígenes relata sobre os crentes de seus dias que suas vidas, e não suas palavras, eram o seu testemunho. Nós precisamos hoje falar menos, e se for para falar, falar aquilo que vivemos. Porque o que falamos, o nosso discurso, a sociedade não quer saber de discurso, ela quer vida. E como sabem? Porque não sei se você já ouviu. E crente faz isso, é? E pastor faz isso, é? Faz isso. Então, irmãos, para que nós possamos entender claramente que aqui Jesus não está rodeando nada. O que Jesus estava dizendo aqui é que seus discípulos mantivessem as suas propriedades essenciais, o seu caráter, tal qual o sal haveria de preservar a terra contra a corrupção moral
e temperar a sociedade mediante o quê? Mediante o discurso? Não. Mediante o testemunho. Quando nós falamos em anunciar boas novas, não é falar, mas é falar o que vivemos e o que experimentamos. Quem ele era, eu não sei, disse alguém, e nós sabemos a quem seguimos. Mas ele dizia, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Eu sei disso. Então, é uma vida de testemunho. E para encerrar, Billy Graham, que já nos deixou, ele disse que nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Vocês ouviram um sermão nessa manhã e eu primeiro ouvi, burilei o texto, mas os sermões que o mundo está ouvindo e lendo são sermões de nossas vidas, os nossos testemunhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, e Ele tem. E que nós possamos, irmãos, ser verdadeiramente sal da terra, para que nós possamos fazer cumprir a nossa missão, a missão que o Senhor nos confiou, sem deixarmos de perder as qualidades essenciais que requer do sal. Amém? E misericórdia também, não é? Vamos orar e com a bênção estaremos encerrando o culto dessa manhã. Vamos ficar em pé. Segunda EBD, porque já ocorreu uma primeira 8 horas, estará acontecendo e estaremos encerrando o culto dessa manhã com a bênção do Senhor. Senhor, muito obrigado por essa palavra proferida, apesar do vaso frágil como somos, e falamos isso não com uma pretensa humildade de forma alguma, porque o Senhor sabe as nossas limitações, e esse lugar aqui traz um temor e tremor todas as vezes que chegamos para expor as Escrituras. Mas cremos piamente de que a igreja do Senhor aqui entendeu o que foi falado. E que, como destacamos, não possamos só ouvir, mas obedecer. Obedecer aquilo que as Escrituras colocam, as implicações do discipulado para as nossas vidas. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém.